Meu caro amigo Celso Russomano, como eu faço em todo o programa, eu mando um livro para o nosso convidado. Antes eu entregava pessoalmente, mas agora... Esse é um livro que eu coordenei, inclusive com o relator da Constituinte, com diversos constitucionalistas do Brasil, Parlamentarismo, Utopia ou Realidade. E é um livro em que eu sou parlamentarista, porque quando eu fazia política de 62 a 64, no século passado, eu presidi o Partido Libertador em São Paulo, que era do Raul Pila, era o único partido parlamentarista antes da sua extinção pelo ato institucional número 2, todos os partidos do Brasil. Então, eu vou lhe mandar uma reflexão de mais de 20 juristas e, inclusive, parlamentares sobre o parlamentarismo, colocando, e no meu estudo, principalmente, eu coloco, analisando as 20 maiores democracias do mundo, 19 são parlamentaristas, só os Estados Unidos presidencialistas. Fazendo a pergunta, é realidade ou é utopia? Mandarei o livro para o amigo com muita alegria para a reflexão, porque eu sou um parlamentarista nato, apesar dos 86 anos, continuo convencido que é uma grande solução para o país. Mas, pode falar. Eu só era para avisar, porque nós já entendemos, mas se tiver que fazer alguma consideração a respeito... primeiro que eu vou lhe mandar os meus livros também, vamos fazer uma troca. Que bom, né? Mas que bom. Mas, além disso, te dizer o seguinte, eu acredito no parlamentarismo, até porque o parlamentarismo movimenta mais rápido o executivo, né? Muito mais rápido o executivo. E demite o primeiro-ministro com rapidez se o resultado não é aquele esperado pela sociedade. Então, a sociedade está vigilante o tempo todo. Mas é uma discussão para horas e horas que a gente não consegue fazer agora. Mas eu lhe agradeço muito o livro, vou ler com carinho, viu? O Pila dizia: parlamentarismo é o sistema da responsabilidade a prazo incerto. E o presidencialismo é o da irresponsabilidade a prazo certo. Era quase do nosso querido Raul Pila, que foi um grande deputado e foi presidente do partido até a sua extinção. Meu caro Russomano, uma questão que tem sido levantada é de que esses números que apresentam de morte de Covid não corresponderiam à realidade e que muitas dessas mortes não seriam de Covid. Qual é a sua opinião? Isto procede, não procede? Isto é apenas notícia, é fake news ou não se trata de fake news? Realmente, todas as mortes que nós estamos tendo são exclusivamente por Covid ou pode ser por outro problema pulmonar? Olha, o Tribunal de Contas da União diz que não, né? Pelos levantamentos que foram feitos, né? E o Tribunal de Contas tem a obrigação de fiscalizar, né, os gastos federais com a saúde. Agora, o que nós temos aí é uma portaria que estabelece que o profissional de saúde, né, o médico, no caso, quando ele vai atestar a morte de um paciente por problemas respiratórios, a fim de que ele não se contamine, para não ter que fazer testes, e até porque faltaram testes durante toda essa pandemia em todos os sistemas de saúde do Brasil, no SUS, então eles colavam de acordo com a portaria Covid-19, e então aquela portaria Covid-19 começou a deixar, né, pacientes que morreram por outros problemas respiratórios, né, ou até por infarto, como se tivessem falecidos por Covid. Então, de acordo com o Tribunal de Contas da União e dos relatos, porque eu recebo relatos constantemente de consumidores, parentes de consumidores, que na hora em que o atestado estava saindo, eles se revoltaram: olha, minha mãe não morreu de Covid, meu pai não morreu, ele tinha câncer, ela teve um infarto, tinha problemas cardíacos, e vários relatos de que as pessoas chegam a discutir na hora em que está sendo feito o atestado de óbito, né, e posteriormente o cartório registra, de que não era a causa-morte, não era aquela. Então,
eu acredito realmente que esse processo exista, que a quantidade de óbitos para a Covid não seja exatamente esse que está sendo colocado, mas a gente tem uma dificuldade muito grande agora, né, de identificar isso, porque um corpo sepultado há 8 dias já impossibilita a gente, né, em uma semana já impossibilita a gente de definir a causa morte. Então, eu acredito nesse trabalho que o Tribunal de Contas da União fez, e acredito que nós precisamos olhar isso digamos, com uma lupa, para que os números que a gente apresenta aqui no Brasil não sejam o que o mundo está achando que o Brasil tem. Veja que eu sou presidente atualmente do Parlamento do Mercosul e tenho representado o Parlamento junto ao Parlamento Europeu, à NAFTA, e tenho discutido bastante as atitudes tomadas pelos outros países em relação ao Brasil, fechando as portas para o Brasil pelos números que nós apresentamos. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade em relação a isso, porque se a gente comparar com as estatísticas anteriores à Covid-19, nós vamos ver que parece que não tem mais ninguém morrendo por tuberculose, ninguém morrendo por infarto, ninguém morrendo por doenças terminais, como câncer, por exemplo, e outras coisas mais, só se morre por Covid. É a única morte que a gente tem aí atestada nas estatísticas. Isso está errado, né? E a gente sabe que não é exatamente isso, e isso tem que ser corrigido para que não fique uma mancha na história do nosso país. E eu tenho a impressão, e um outro dado que também me impressiona, é o seguinte, é que, de rigor, apesar, então, desses dados inflados, que não correspondem à realidade, nós temos um outro dado, quer dizer, nós temos com menos por 100 mil habitantes, menos mortes do que 10 países europeus. E se nós analisarmos que é muito mais fácil na Europa combater a Covid que de uma nação continental como a nossa, e ter que atender regiões distantes, onde efetivamente para chegar o auxílio é muito mais complicado do que num país que tem, na Europa, um sistema de saúde altamente avançado, e mesmo assim, como Itália, Reino Unido, Bélgica, país pequeno, segundo país do mundo em nível de mortes por 100 mil habitantes, isso representa, de rigor, que passa-se uma imagem do Brasil que é uma imagem que não corresponde. Nós hoje estamos com mais de 50 milhões de vacinados, por outro lado, temos de outro lado o número eu diria, de vacinas em relação aos outros países. Nós somos o terceiro do mundo em número de vacinas dadas aos habitantes, em números absolutos. Quer dizer, é uma série de coisas que não são valorizadas pela imprensa, que precede hoje, incrivelmente, como diz, dá-se a impressão de que a função da imprensa, como dizia o Mark Twain, é separar o joio do trigo e publicar o joio, porque trigo não vende jornal. É isso que dizia o nosso Mark Twain. E o Celso, você é jornalista também, sabe que nós estamos vivendo uma supervalorização dos fatos negativos e um esconder de fatos positivos que também existe nesse momento difícil que a nação está passando, não é? Eu acredito que a gente está vivendo um momento bem antagônico, né, da esquerda e da direita no Brasil, né? Isso a gente fazia tempo que não via, né? Desde da Revolução de 1964, ou seja, do governo militar, e esse antagonismo, né, dividiu a imprensa também, infelizmente. Então, as coisas boas que nós estamos fazendo, né, não são divulgadas porque não existe interesse em divulgar, já que existe esse antagonismo assim latente, infelizmente. Eu acho que esse não é o caminho. Eu esperava, eu vinha depois da Revolução, né, depois do governo militar, vendo a construção da democracia, mas a gente vive ondas, né, na natureza, né? E nós estamos passando por uma onda, né,
para que o Brasil consiga se entender como democracia, né? Consiga construir, de fato, essa democracia sem esse antagonismo. Eu, por exemplo, vou lhe dizer, eu não tenho aqui inimigo em Brasília. Nenhum parlamentar aqui, eu tenho inimizade com ninguém, eu converso com todos os lados. Claro que eu tenho minha postura de centro-direita, todo mundo sabe como eu penso, mas eu sou uma pessoa que tem o diálogo com todos os lados. Por isso, nunca discuti com ninguém, nunca briguei com ninguém aqui no Congresso Nacional. Eu acho que é assim que se faz política, construindo para a sociedade, em prol da sociedade, não em prol de valores extremistas que não levam a nada. Meu caro Celso, estamos chegando ao fim do programa. Eu queria dizer o seguinte ao nosso telespectador. Nós conversamos sobre diversos assuntos relacionados ao Brasil, mas o deputado Celso Russomano é presidente do Parlamento do Mercosul. O Mercosul é o bloco maior da América Latina, da América Latina, do Pacto Andino, etc. E corresponde à sua presidência, a presidência na União Europeia do Parlamento Europeu. Então, não é só um deputado brasileiro, um deputado federal brasileiro. Ele é o deputado do Mercosul, dessa união de países. Nós temos um tratado, nós temos uma situação em nível de organização de países, no qual o nosso deputado foi eleito presidente do Parlamento do Mercosul. Meu caro deputado e meu caro amigo Celso Russomano, infelizmente o tempo é o nosso inimigo. Estamos chegando ao fim do programa. Quero agradecer muitíssimo a sua presença no programa. Eu que agradeço. Para mim é uma honra bater um papo com o meu querido amigo. Conte sempre comigo. Não menor do que a minha. A minha é muito maior do que a sua, porque, efetivamente, tê-lo pela primeira vez no programa depois de 9 anos, isso nos alegrou muito, a Rede Vida e a mim pessoalmente. Senhores telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.